RCP Notícias. São 7 horas em Cabo Verde, é tempo agora para as notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins, a abrir os destaques desta edição. Angola celebra 20 anos de paz. Hoje é Dia Nacional do Senegal. O Presidente da República viaja esta noite para a Espanha para uma visita oficial de uma semana com 3 objetivos. Um deles, a participação na Conferência da ONU para a Década dos Oceanos. O novo regime jurídico do cadastro predial entra amanhã em vigor. A presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território anuncia a apresentação do início da execução do registro predial em todos os municípios da ilha de Santiago, um projeto que deve ficar concluído em dezembro do próximo ano. Turismo sustentável e cultura podem ser as novas áreas de cooperação entre Cabo Verde e Brasil, uma possibilidade viável na ótica da Secretária de Políticas de Ações Afirmativas de Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, que se encontra na praia. 13ª edição do Creole Jazz Festival começa hoje à noite na praia, com exibições de 10 artistas de 8 países durante 3 dias. Conhecidos os títulos, agora o desenvolvimento das notícias para acompanhar já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O Ministério de Saúde do Hamas anuncia um novo número de mortos, 33.037 apenas nas últimas 24 horas, registadas 62 mortes adicionais, segundo um comunicado de imprensa do Ministério. No total, 75.668 feridos em 6 meses de guerra. O presidente norte-americano Joe Biden e o primeiro-ministro israelita devem falar hoje por telefone, uma informação confirmada por uma autoridade dos Estados Unidos, uma confirmação de ontem em declarações à agência francesa de notícias, um alto funcionário norte-americano. O presidente Joe Biden ficou indignado na terça-feira com a morte dos 7 trabalhadores humanitários num ataque israelita à faixa de Gaza e disse na altura que Israel não estava a fazer o suficiente para proteger os voluntários que ajudavam a população civil na faixa de Gaza. A última conversa entre os dois líderes ocorreu no dia 18 de março, num contexto já tenso e que continua a ficar cada vez mais tenso. O Presidente da República viaja esta noite para a Espanha para uma visita oficial de uma semana com 3 objetivos. Um deles é a participação na Conferência das Nações Unidas para a Década dos Oceanos, que tem lugar de 10 a 12 na cidade de Barcelona. A visita oficial propriamente dita de José Maria Neves à Espanha começa amanhã com o encontro com o rei Filipe VI em agenda. Para falarmos das relações entre Cabo Verde e o Reino da Espanha, e terei também muitos encontros com autoridades locais, com várias universidades, e penso que isto contribuirá para o aprofundamento das nossas relações políticas, económicas e empresariais. Terei também com as comunidades em várias cidades e também participarei na conferência sobre os oceanos enquanto patrono da década do oceano, a convite da diretora-geral da Unesco, e terei a oportunidade não só de estar com a diretora-geral da Unesco para falarmos sobre a cooperação nesta área, mas também estar com vários presidentes da República que são patronos também da década do oceano, tanto africanos como europeus, para discutirmos o reforço da
da cooperação nesta área. Portanto, eu acho que é uma visita muito rica e será com certeza muito produtiva para Cabo Verde. Ao final da tarde, José Maria Neves participa na apresentação da história da imprensa cabo-verdiana entre 1820 e 1975, da autoria de João Nobre de Oliveira. A primeira edição data de 1998 e agora aparece a segunda com o patrocínio da Presidência da República, da Imprensa Nacional e da Ilhéu Editora, a que está associado o escritor Germano Almeida. Quando diz revista empenhada pela Ilhéu Editora, não será bem assim. Foi a revista empenhada pelo seu autor, já é falecido, mas antes de ele morrer. Quem tratou efetivamente da preparação gráfica deste livro foi o Olívio Pires, a quem devemos, digamos, este favor grande. E quem, de facto, teve a ideia inicial da publicação deste livro em Cabo Verde foi o João Nuno Alçada, enquanto conselheiro cultural português. De maneira que nós ficamos a dever a essa gente, aliás, nós cabo-verdianos ficamos a dever a essa gente, termos um livro excelente, escrito por um cabo-verdiano, portanto, um petiço nosso. E essa ampliação é dentro desse período? Sim. Foi ampliando pouco e pouco, acrescentando pequenos pormenores, acrescentou mais alguns anos, mas não significativamente. Portanto, o livro não modificou grandemente. Ele que era um homem de muito preciosismo. De facto, quando a gente disse-lhe que queria publicar o livro em Cabo Verde, disse, não, eu vou acrescentar umas coisas. E esses acrescentos levaram a que tivéssemos levado mais de 20 anos para conseguir publicar o livro aqui. É importante a publicação desse livro, que parece que está esgotado, pelo menos há muitos anos. Já se tem uma bibliografia para os estudantes de jornalismo e não só, não é? Não só, digamos. Eu acho que é um livro extremamente grande para a cultura cabo-verdiana. Digamos, quando lê o livro e aprende imenso sobre nós e aquilo que nós temos sido ao longo da história. Por isso é que a editora considerou que era um livro importante para os cabo-verdianos terem acesso. Por isso é que não descansamos enquanto não conseguimos pôr isto no mercado, porque de facto é um livro que, quando as pessoas vão reparar, que, digamos, vai ser um fator extremamente de abundante informação de coisas que não sabemos até agora. Germano Almeida admite que a história da imprensa cabo-verdiana, 1820-1975, de João Nobre de Oliveira, pode ser considerado como um livro enciclopédico. A apresentação é hoje por volta das 17 horas na Presidência da República, pelo antropólogo Manuel Brito Semedo. O novo regime jurídico do cadastro predial entra em vigor amanhã. A presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território especifica que, no fundo, trata-se da atualização do último regime de 2014 e da junção de vários regimes especiais. O regime jurídico elaborado em 2014, com a implementação do projeto em vários municípios, à medida que ia sendo executado o projeto, notou-se sempre a necessidade de elaborar-se regimes especiais para poder se adaptar a cada realidade de cada município que nós íamos executando o projeto. Daí que nós praticamente concluímos o projeto com vários regimes especiais, além do regime jurídico geral, da lei do cadastro, para podermos concluir o projeto. O que nós fizemos? Uma harmonização de todos esses regimes especiais que foram sendo elaborados ao longo da execução do projeto, e fizemos uma única compilação com algumas melhorias. Ilse Amarante lembra que as ilhas de São Vicente, Maio, Boa Vista e Sal já têm cadastro predial aprovado. Santiago, com o pré-cadastro realizado, entra agora numa nova fase. A operação de execução do registro predial em todos os municípios da ilha é lançada hoje à tarde no auditório Bulimundo do Centro Semalopi, na cidade de Pedra Badejo, em Santa Cruz. A execução do projeto, financiado pelo Banco Mundial, está a cargo de um consórcio internacional liderado por uma empresa israelita, consórcio selecionado por concurso internacional. A presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território confirma que a execução do projeto do registro predial em Santiago deve ficar concluída em dezembro de 2025, no fim do projeto da harmonização e melhoria estatística na África Ocidental. Deveremos ter exigências até a nível da complexidade do projeto, de prorrogação do projeto por mais tempo, mas o facto é que neste momento nós estamos a trabalhar com o deadline de dezembro de 2025.
Ilse Amarante assume que tem consciência que a Ilha de Santiago é tida como a que tem a situação mais difícil, com reclamações e conflitos devido a superposições de propriedades, cujos donos agora vão ter um papel de primeiro plano, tal como as instituições do Estado e a sociedade civil. Chegar a um ponto onde, ao menos aquilo que é o objetivo final do cadastro, que é fazer o retrato daquilo que existe, principalmente trazendo o componente físico, porque tudo que nós temos até este momento são informações que caracterizam ou descritivas acerca dos prédios e, obviamente, juntando a esse fator, a essa característica também a parte física do prédio, iremos com certeza encontrar situações, mas eu penso que não são situações que nós desconhecemos de tudo, que é a situação real da matriz e do registro predial. Quando nós formos juntar, obviamente, a questão espacial, iremos ter realmente a certeza agora daquilo que sempre foi dito, das sobreposições, da existência de dois proprietários com um único prédio. Isso nós, obviamente, acho que estamos preparados para lidar com essa situação. O lançamento do projeto de execução vai ser testemunhado pelo vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, João Lopes Correia, a ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, da Justiça, Joana Rosa, e pelos presidentes das câmaras municipais, todos da Ilha de Santiago. Turismo sustentável e cultura podem ser novas áreas de cooperação entre Cabo Verde e Brasil, uma possibilidade viável na ótica da secretária de Políticas de Ações Afirmativas de Combate e Superação do Racismo do Ministério Brasileiro da Igualdade Racial. Em declarações à imprensa à margem da mesa redonda sobre o legado da cooperação bilateral Cabo Verde-Brasil, Márcia Lima lembra que a reaproximação aos países africanos é uma prioridade do presidente Lula da Silva, Levi Salomão. Na ocasião, Márcia Lima havia apresentado o programa Caminhos Africanos, um programa de intercâmbio sul-sul do governo brasileiro que visa combater e superar o racismo no Brasil. O programa prevê intercâmbios com Cabo Verde e com outros países africanos de expressão portuguesa. Para Márcia Lima, o programa reflete também o interesse que o governo de Lula da Silva tem em retomar o diálogo com o continente africano. É uma prioridade realmente para o governo Lula reaproximar dos países do continente africano, principalmente os países de língua portuguesa, mas não apenas. Ele já fez viagens a alguns países. Eu acho que isso é uma prioridade, sim, em termos de agenda internacional. A retomada, a reaproximação dos países africanos faz parte, sim, das prioridades do presidente Lula. As relações entre Cabo Verde e o Brasil coincidem com a história dos descobrimentos nos últimos tempos. Centra-se na educação e no ensino superior. Márcia Lima concorda com o discurso do embaixador do Brasil em como os dois países devem inventariar novas áreas passíveis de cooperação bilateral. O turismo sustentável é uma opção a ter em conta. Olha, eu acho que a questão ambiental é uma questão que se destaca muito no mundo inteiro, né? Aqui vocês enfrentam algumas questões relacionadas, questões climáticas importantes, né? A gente sabe o quanto que, por exemplo, o aumento da temperatura do oceano, o aumento do volume de águas é uma coisa que afeta a questão da agricultura, a produção de alimentos. Eu acho que a questão ambiental e a sustentabilidade do crescimento, né, uma questão que eu vejo muito importante é um turismo sustentável. Eu acho que isso é uma agenda importante para vocês aqui no Brasil também, que é um país que não vive, né, de turismo, não é como aqui. Um ponto tão forte da economia, mas a gente tem, por exemplo, por conta da Amazônia, né, muitas questões relacionadas ao turismo. Além do ambiente e do turismo, a responsável argumenta que a cultura deve ter lugar cativo na lista de áreas passíveis de cooperação com Cabo Verde. Márcia Lima integra uma equipa técnica do Ministério da Igualdade Racial do Brasil, que está na praia para uma visita de 3 dias junto da Universidade de Cabo Verde. A visita começa a concretizar um protocolo assinado em finais de fevereiro passado entre as duas instituições, com o programa Caminhos Africanos em pano de fundo. A 13ª edição do Creole Jazz Festival começa hoje à noite na cidade da Praia. Exibições de 10 artistas de 8 países durante 3 dias, um orçamento de 25 mil contos. Em entrevista a Ilson Martins, a coordenadora artística do Creole Jazz, garante que mais de metade dos artistas já está na praia.
Misilene dos Santos, coordenadora artística do Creole Jazz Festival, avança que tudo está a postos para o arranque logo à noite de mais uma edição do Creole Jazz Festival. Creole Jazz está a arrancar, não tem uma equipa vasta, cada um está na sua função, tudo está muito bem encaminhado, tem um ou outro coisas eventuais é que pode aparecer, mas não está preparado para isso. Relativamente a que artistas é que ti também participar, já está tudo ali na cidade da Praia? Não, ainda não. Hermeto Pascoal ainda também chegar sábado, então ainda cá está. Digamos que não pode dizer metade dos artistas já tem ali. A abertura do Creole Jazz Festival está sob a responsabilidade de Jorge Pardo e Armando Orbon de Espanha e Soron Araújo Trio de Cabo Verde, que promete muitos ritmos das ilhas de Santo Antão, Santiago e do país de Gales. O que nos propomos a trazer são muitas sonoridades, muitos ritmos. Eu ousaria até dizer uma sonoridade muito inovadora que passa pelos sons celtas do país de Gales, onde vivo, e também, claro, pelas sonoridades da Ilha de Santo Antão que o Pelada nos traz. E eu, como sendo um badiu, né, teremos também ritmos da Ilha de Santiago. Salif Keita do Mali, Santrofi do Ghana, Tibau Tavares de Cabo Verde, Hermeto Pascoal do Brasil, Steve Coleman dos Estados Unidos da América são alguns dos nomes que fazem parte do cartaz da 13ª edição do Creole Jazz Festival, que decorre de hoje até 6 de abril na cidade da Praia. O Atlantic Music Expo termina hoje na Praça Luís de Camões, pouco antes do início do Creole Jazz Festival. A sustentabilidade e formalização do sector artístico tem sido um dos temas mais debatidos. Nancy Vieira concorda com a formalização. A artista brasileira Ana Seton está em Cabo Verde pela primeira vez e promete regressar, como nos dá conta a jornalista Miriam Lopes dos Santos. Ana Seton está a promover todos os seus álbuns e o mais recente, O Futuro é Mais Bonito. Sim, é a primeira vez que eu venho à Atlantic Music Expo e também a Cabo Verde e também a África, então está representando muitas coisas para mim, estou muito feliz. Conheci a Nancy logo que comecei a morar em Portugal, 2 anos atrás. Nos aproximamos e tive o prazer de convidá-la para promover esse álbum e também todos os outros. A gente lançou o álbum já faz um ano, que é bastante influenciada pela bossa nova, pelo jazz, pelo samba, por todos os ritmos brasileiros. Já a artista cabo-verdiana Nancy Vieira tem álbum novo, Gente, em que, com o apoio de muitos, também empreende na produção. Compositores de sempre, aos quais não posso fugir: Betu, Mário Lúcio, Teófilo Chantre, depois há no Nobo, Beleza, um jovem compositor, Luís Firmino, dos Acácia Maior, Henrique Silva, do Acácia Maior, também fez uns arranjos e participaram, Acácia Maior, numa música comigo. Um compositor brasileiro chamado Fred Martins, com quem tenho um projeto também paralelo, voz e violão, música brasileira e cabo-verdiana. Tenho um dueto com o António Zambujo num fado crioulo, mas que é cantado em português, que não tem guitarra portuguesa, mas sim um cavaquinho. Um álbum diverso, tem morna, uma morna clássica de Beleza, mas também tem um funaná do Ano Nobo. Falar de sustentabilidade e formalização do setor artístico é muito importante e pertinente para Cabo Verde, na perspectiva da cantora Nancy Vieira. Eu venho de uma família em que o meu pai toca vários instrumentos, os meus tios e tias, os meus irmãos, o meu avô eram tocadores. Eu gosto muito dessa palavra, não eram músicos profissionais, não é? Estou a falar, naquele tempo era difícil ver a música como uma profissão, uma ocupação profissional. Eu acho que é muito importante nos dias que correm, não é? Com a proporção que a música de Cabo Verde e a indústria da música dos concertos tomou em Cabo Verde, é importante a profissionalização e daí a pertinência do tema. Nancy Vieira não está em concerto nesta 10ª edição do Atlantic Music Expo, mas conta regressar logo que possível para apresentar o novo álbum no país.
Os estivadores da cidade da Praia, do Porto da Praia, devem falar à comunicação social por volta das 7h30. Pretendem tomar uma posição sobre a subconcessão dos portos do país. Está em curso uma consulta pública para determinar as modalidades da subconcessão, mas a intenção é encontrar um único parceiro para a administração de todos os portos do país. O presidente Faure Gnassingbe do Congo adia mais uma vez as eleições legislativas que deveriam ter lugar já no próximo dia 20. É o segundo adiamento e agora parece que não há sinal da sua realização. É um braço de ferro entre o Presidente da República e o Parlamento que aprovou a revisão da Constituição da República, transformando o país num regime parlamentar com eleição do Presidente da República pelo próprio Parlamento. A revisão da Constituição é contestada pela oposição e por diversos grupos da sociedade civil. O Presidente pediu ao Parlamento para reapreciar o projeto de revisão da Constituição e, entretanto, adiou as eleições. O presidente senegalês, justamente na véspera do Dia Nacional do Senegal, que se celebra hoje, 64 anos de independência, num discurso produzido ontem à noite, reiterou que o seu propósito de combater a corrupção, anunciou que vai zelar pela publicação de vários relatórios, desde o Tribunal de Contas, passando pelos relatórios da Inspeção Geral de Finanças, onde, aliás, trabalhou. Uma luta incessante contra a corrupção, a repressão penal da fraude fiscal e os fluxos financeiros ilícitos, mas também anunciou a proteção de denunciantes. Angola celebra hoje 22 anos de paz e reconciliação, justamente no Huambo, sob o lema 4 de Abril, juntos pelo crescimento inclusivo do país. Carlos Santos. Final desta primeira edição do do primeiro jornal, queria eu dizer, quando já passam 23 minutos das 7 da manhã. Notícias sempre em permanência nas plataformas da RTC na internet. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.